Olá pessoal, então vamos a mais um exercício de dinâmica falando agora sobre centro de massa. Esse é o número 19, diz assim, ó, na figura 6, encontre a posição do centro de massa em relação ao ponto O para uma barra de comprimento L e massa M uniformemente distribuída. Considere que a densidade de massa linear, isso é importante, a densidade de massa linear varia segundo θ igual a alfa vezes x. Então, a densidade linear varia θ igual a alfa vezes x. Então, isso é que nós temos. Nós temos uma barra, certo? De massa M, comprimento L, a partir desse vértice O, desse ponto O. Bom, ele quer que a gente calcule o centro de massa. Ele nos pergunta qual é o centro de massa. Bom, nós sabemos que o centro de massa é calculado dessa forma, essa fórmula aqui, que a gente já viu em exercícios anteriores, certo? Bom, eu vou considerar que os átomos, as partículas distribuídas no eixo X dessa barra, porque as partículas estão todas distribuídas neste eixo aqui, certo? Tudo no eixo X. Então, eu vou considerar que as partículas estão distribuídas no eixo X. Bom, a gente sabe que para calcular o centro de massa em relação ao eixo X, é a mesma fórmula, né? O que muda é que eu estou falando do eixo X. Bom, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a densidade de massa linear é dado por θ igual a alfa vezes x. Isso é um valor que nós temos. O que nós sabemos? Nós sabemos que a densidade de massa linear, densidade nada mais é massa por alguma coisa. Geralmente o que é dado é a densidade volumétrica, né? Geralmente calcula a gente densidade por massa sobre volume. Nesse caso é a densidade de massa linear. A gente está falando de uma dimensão, certo? Linear. Por isso que é comprimento L. Na densidade volumétrica, eu estou falando de um volume, né? Eu estou falando de algo já de 3 dimensões. Então, com a linear, eu estou falando de uma dimensão, eu estou falando só dessa barra aqui, essa barra L, certo? Então, densidade de massa linear foi dado. Bom, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular o centro de massa. Eu sei que a densidade de massa linear é M sobre L. Como eu quero o centro de massa, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, certo? Eu vou pegar uma parte dessa massa pela parte da barra. Eu estou derivando, eu estou tirando um pedaço, então vai ser o dm sobre o dx. Aqui poderia ser dl, mas eu estou considerando dx pelo eixo x. Então, dm dl, tiro uma parte dessa barra, estou derivando. Isso aqui vai ser igual, então, a minha densidade de massa. Só coloquei os valores aqui, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que dm, que é o que eu quero saber da massa que eu preciso para colocar aqui, ó, certo? Eu tenho que saber o valor dessa massa. Então, estou tirando a relação da densidade linear. Então, essa minha dm, minha derivada da massa, desse pequeno pedaço, vai ser o meu alfa x. Eu vou passar multiplicando o meu dx. Então, vai ser alfa x dx, certo? Então, eu tenho que a minha dm, certo? A minha massa, vai ser o meu alfa. O meu alfa é uma constante, certo? Uma constante que a gente não sabe o valor, eu posso colocar para fora da integral, e eu tenho que fazer a integração, então, de x dx. Eu vou ter um limite, certo? Eu vou ter um limite de integração de 0 a L, porque percebam, eu tenho que integrar agora, certo? Eu vou integrar, eu vou somar os infinitos átomos partículas. Eu só vou somar, porque nessa barra existem infinitos átomos em todo esse eixo, que é do 0 até o comprimento L, o comprimento final. Então, eu derivo, eu tiro um pedaço e depois integro para facilitar o cálculo, vocês vão ver por que agora. Então, eu tenho que o meu centro de massa x vai ser 1 sobre m, né? O meu alfa eu tirei da integral, certo? Então, eu vou ter que integrar x dx, só que percebam que tinha um x aqui, ó. Tinha um x na nossa fórmula, então eu tenho que repetir esse x. Aí sim, eu vou integrar, ter que integrar de 0 a L, x vezes x ao quadrado dx. Isso aqui é uma constante, a massa é constante, fica tudo para fora. Eu vou integrar de 0 a L. Embaixo é a minha integral inferior inicial e aqui L é a minha integral superior, porque eu estou integrando de 0 em relação à barra L, certo? Bom, continuando, eu tenho que fazer a minha integral x ao quadrado dx. A gente sabe que isso aqui é uma integral da potência. É uma integral definida com limites de integração vértice O, né? Isso aqui parece um 0 mais um vértice O, até L. Então, essa aqui é só a regra, né? Boto 1 na potência, 1 no denominador,
vai ficar então x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1, x ao cubo sobre 3, limite de integração L e 0. Como esse O, eu estou considerando o início da barra, eu vou considerar esse O como 0, né, que está variando, até comprimento L, certo? Porque aqui, ó, até fiz uma anotação. A derivada a gente fez o corte, certo? E depois da integral a gente faz a soma, elas são inversas. Então o que eu fiz? Eu tirei um pedaço dessa barra, certo, na derivada, e depois integrei para somar todos esses átomos partículas, para facilitar o cálculo, né? Que eu tenho essa integral, posso chegar mais facilmente ao resultado. Bom, então aqui eu tenho x ao cubo sobre 3, limite de integração L0. Bom, então vai ficar L ao cubo sobre 3, como aqui é 0, isso aqui vai acabar sendo nulo, então o que nos importa é L ao cubo sobre 3. Voltando à expressão então, nosso centro de massa vai ser 1 sobre o mzão, o alfa que era constante, só a integral que a gente achou, esse valor aqui. Então nosso centro de massa, certo, vai ser alfa L ao cubo sobre 3mzão. Então percebam que a gente fez o quê? Fizemos um pouco de derivada integral, um exercício mais complicadinho em relação aos nossos anteriores de centro de massa, porque a gente tinha uma barra, a gente tinha que calcular o centro de massa, usamos o eixo x, né, x centro de massa, pois os átomos estão todos distribuídos nesse eixo x aqui, certo? Fizemos então a derivada, porque a gente sabia a densidade linear, isso foi importante, sabendo a densidade linear, nós tínhamos a nossa massa aqui, que era a nossa incógnita, nossa massa. Podemos então substituir a massa por essa integral aqui, certo? Tivemos que integrar então o x ao quadrado, chegamos ao nosso resultado então fazendo as regrinhas nesse resultado aqui. Certo, gente? Qualquer dúvida peço para que exportem nos comentários. Um grande abraço e nos vemos nos próximos exercícios. Valeu!